Vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que o meu não esteja baixo, né? Hoje eu vou vir aqui de cara lavada para conversar com vocês sobre um assunto bem importante, que é o eclipse que a gente vai ter no dia 20, né? O eclipse solar aí do signo de Áries. Aí, por que que eu tô gravando um vídeo sobre esse tema? As energias do eclipse, elas são bem fortes, né? Bem importantes. Eu tenho bastante observações para fazer sobre esse evento, né, falando astrologicamente, então esse é um vídeo mais focado nessa parte astrológica, né, do evento, de como está o céu no momento e das energias que estão antecedendo o eclipse, né, e que vão ocorrer depois do eclipse lunar que a gente vai ter depois de 15 dias do dia 20, né, os eclipses sempre acontecem em pares. Então vamos lá, né? Falar de eclipse não é fácil. Gente, o eclipse ele é um evento muito importante na astrologia. Quando a gente fala de astrologia védica, o eclipse é um evento que a gente fala que é inauspicioso, né? Que é um evento maligno. O eclipse não é um evento positivo. Na astrologia ocidental existe um pouco dessa compreensão, né? Que o eclipse ele traz coisas novas e tudo mais. Na astrologia védica a gente tem uma compreensão um pouco diferente, né? Que o eclipse ele não seria algo positivo. Por quê? Porque, pela lógica, o eclipse é quando a Lua vai se alinhar com a Terra e o Sol, e a Lua vai tapar a luz solar. Então, assim, se a gente pensar na astrologia, o Sol ele vai representar o nosso eu, o nosso ego, a nossa verdade. E a Lua obscurecendo o Sol traz o quê? Traz uma energia de incerteza, de caos, de certa forma, né? Porque se apaga a luz do Sol. É uma energia muito, assim, de falta de propósito, de falta de clareza, que a gente tem tá sem a luz do sol, né? Então, teoricamente, esse é um evento negativo. E assim, a gente tem bastante planetas aí transitando em Áries, o que intensifica bastante, porque o Sol gosta muito do signo de Áries, né? O Sol fica em exaltação no signo de Áries. Então, mesmo que a gente esteja nesse gás todo de começar no novo, fazer coisas novas, buscar coisas novas, que é a representação do signo de Áries, a gente tem e já começa a sentir as energias do eclipse, né? Que são essas energias mais densas, mais difíceis, né? Não sei como é que vocês estão se sentindo ultimamente. A gente fala que um eclipse ele gera uma janela, né, uma temporada. Então a gente fala que até 15 dias antes e até 15 dias depois a gente consegue sentir a vibração. Eu acho que essa última semana foi bem elucidativa para perceber como que seria a energia do eclipse. E eu percebo bastante das pessoas, porque agora eu consigo ter contato com muito mais pessoas que eu tinha antes, por exemplo, no ano passado, para ver como que fica a energia do eclipse. As pessoas estão muito aflitas, né, ultimamente, muito mais ansiosas. É claro que depende do seu mapa, como você vai se sentir, né? Mas normalmente essa questão da ansiedade, de uma certa forma, uma depressão, um cansaço, uma fadiga, uma falta de clareza mental. Então, dificuldade de pensar em certas coisas, dificuldade de comunicação também, né? Porque a gente está com Mercúrio em Áries aí, então as pessoas estão mais agressivas, mais nervosas, a nossa comunicação ela tende a ser mais agressiva, a gente tende a ficar mais irritado. Então, quem mora com outras pessoas aí, com certeza deve ter tido umas tretas recentemente, se não teve, terá. A gente vai entrar no Mercúrio retrógrado dia 21. Então, eu também sinto que esse é um momento bastante de repensar a comunicação, né? De ver como a gente está se comunicando, de ver como a gente está falando, como a gente está pensando. Mas depois do eclipse, né? Mas falando novamente do eclipse, o eclipse ele vai acontecer dia 20. Dia 20 é na quinta ou na sexta-feira, gente? Acho que é sexta-feira. Deixa eu ver. Quinta-feira, né? O eclipse vai ser na quinta-feira, né? Mas como eu falei para vocês, a gente tem essa janela de tempo. Então a gente já começa a sentir as energias do eclipse e vai terminar de sentir daqui a 15 dias, né? Quando tiver o eclipse lunar para fechar esse ciclo dos eclipses, né? Aí, como nós falamos, né? O eclipse seria uma coisa negativa, né? Então, o que que a gente aconselha que seja feito na época de eclipse, né? Isso de acordo com a astrologia védica. O eclipse, gente, é uma energia que a gente não se expõe. Então, se você não precisa sair de casa, isso eu falo no momento, tá? Então, não precisa ser exatamente no dia. Se vocês já conseguirem fazendo isso agora, é bom.
Mas assim, especificamente no dia do dia 19 para o dia 20, não saia de casa, né? A gente não se expõe à energia do eclipse, porque é uma energia negativa, né? Então a gente não se expõe às energias do eclipse. Existem várias coisas que a gente pode ir fazendo, né? Então é um momento muito de apego à espiritualidade. Então, quem não está sendo convidado aí a meditar mais, a orar mais, a entoar mais mantra, enfim, a trabalhar mais espiritualmente, comece, né? Medite, entoe mantras, faça orações. É um período que a gente tem que se apegar muito, né? E principalmente no dia. Então, se vocês conseguirem, né? Por mais que você tenha que trabalhar, por exemplo, dia 20 eu tenho um atendimento para fazer, então eu vou ter que sair de casa. Então, já sai de casa ouvindo mantra, coração todo em dia, assim, com pensamento elevado no espiritual, que vai ajudar bastante, tá? Porque realmente é um dia bem denso, né? E como eu trabalho atendendo pessoas, já vai ser um dia que eu vou sentir muito, porque eu já vou vir com demanda de outras pessoas, né? E esse é um momento que no coletivo é muito caótico. Então, vocês podem perceber aí por jornal, enfim, por uma série de coisas que o mundo está bem caótico ultimamente, né? Estão acontecendo muitos casos de violência, de perturbação da ordem, enfim, coisa super negativa. Então, assim, o coletivo ele está bem agitado. Então, é o momento da gente se fechar para o coletivo um pouco e se voltar para dentro, né? O eclipse ele sempre vai falar disso, da gente se voltar para dentro, né? Cuidar da parte emocional também é bem importante. Vamos pensar que a lua que participa do eclipse representa esse emocional. Então, no eclipse, muita coisa é revelada, né? Em relação ao nosso emocional, em relação a traumas do passado. Então, é um momento que a gente trabalha bastante com resgate, assim, né? De certa forma. Não é um bom período para os mentirosos, para as pessoas que fingem coisas, para as pessoas que fingem ser o que não são, porque o eclipse ele revela tudo, né? Isso é uma coisa bem interessante. Então, até para a questão de saúde, gente, se vocês têm algum problema de saúde que vocês não conseguem detectar o que é, ninguém nunca descobriu e tudo mais, pode ser um momento bem interessante depois do eclipse de ir atrás e descobrir, porque o eclipse ele revela coisas, né? E a gente está com um céu que é bem auspicioso para cura, principalmente a cura que não é convencional. Então, através de terapia holística, sei lá, acupuntura, arte terapia, qualquer coisa desse tipo, né? Então esse momento é bem positivo para isso, para se apegar espiritualmente. Existem algumas tradições védicas que são, por exemplo, de não se dormir durante o eclipse, de não se tomar banho. Eu sei que nem todo mundo consegue, né? Principalmente se a pessoa tem uma rotina, tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas. Mas também bem positivo, né? A gente tentar fazer o mínimo de coisa possível durante o evento, né? Ser um evento realmente para você ficar em casa, fechado, trancado, meditando, voltando-se para dentro. Seria basicamente isso o melhor conselho, né? Mas falando no sentido geral, né, dos planetas que a gente tem, da configuração do céu, qual que é o melhor conselho que eu posso dar, assim, para vocês, né? Primeiro, silêncio. Eu acho que isso é um conselho bem válido no momento. A gente está com o céu assim que tá bem complicado. Depois do eclipse vem Mercúrio retrógrado. Então, assim, não é um momento para se comunicar de certa forma com os outros, né? A gente tem que repensar nossa comunicação, pensar duas vezes antes de falar, se planejar. Então, assim, ficar em silêncio pode ser muito positivo nesse período, porque a gente está se reaprendendo, né, como se comunicar. Também vou falar para vocês darem uma olhada no mapa de vocês, seja o védico, seja o ocidental, em qual casa cai o signo de Áries, né, que é o signo em que o eclipse vai acontecer, porque vai falar muito das mudanças, né, da casa que vocês vão sentir mais. Como o meu cai na casa 3 nos dois mapas, védico e ocidental, a minha comunicação ela tá mais prejudicada ainda, né? Então, eu tô tendo que reaprender a fazer as coisas, a pensar as coisas, a falar as coisas. Então, tá sendo bem, bem intenso e vai ser mais intenso ainda a partir do dia 21, que é quando o Mercúrio fica retrógrado para mim, né? Então, olhem no mapa de vocês a casa em que cai o signo de Áries e aí vocês vão ter uma noção de onde que provavelmente o eclipse ele vai atingir mais a vida de vocês, né? Onde que vai ser mais forte, né? Mas, fora isso, o eclipse é sim um momento de finalizações, né? Onde coisas são rompidas. Então, é um momento que normalmente a gente perde coisas, tá? Então, assim, não tenham medo da perda. As coisas elas vão embora mesmo. O eclipse ele vem para pegar, né? Lembra muito a energia da carta da Torre do tarô, que é essa coisa de rompimento brusco, né? Então,
Normalmente, eclipse traz fim de relacionamento, sei lá, demissão, morte, dependendo do caso. Não, não a nossa, mas de pessoas à nossa volta, porque realmente é um evento muito forte de rompimento, né? E quando a gente tem quem é muito apegado, né, às coisas, sofre muito nesse período. Então, vamos pensar, por exemplo, no ano passado, em que a gente teve um eclipse, o nosso primeiro eclipse solar foi dia 30/4, então foi mais ou menos nesse mesmo período, né? Então, busquem aí na referência, na mente de vocês, como que foi esse período de abril e maio do ano passado, né? Na minha vida, a gente, foi um caos, assim, um caos, um caos, um caos, um caos, um caos, assim. Tava tudo bem até março, aí começou abril, aí começou, assim, a decair, sabe? Então, teve perda de relacionamento, comecei a me sentir muito, muito cansada do trabalho, fui muito sugada energeticamente, mas também, mesmo com a energia de Áries, eu senti o ímpeto de tentar coisas novas para melhorar, só que essas coisas novas eram negativas, né? Então, esse que é o perigo desse eclipse, né? Sendo em Áries, é que a gente às vezes vai tentar buscar outras saídas, porque a gente vai agir, né? A gente não vai só pensar e nem sentir, a gente vai querer agir sobre as coisas. E não é um momento de ação, é um momento de se recolher, de se abster de muitas coisas. E no ano passado eu não fiz isso, né? Não estava muito conectada nessa questão do evento, da astrologia. E, gente, minha vida degolou, assim, em maio do ano passado. Degolou. Assim. Foi, tipo, tava aqui e foi pra cá. Então é isso que o eclipse faz, né? Ele tira as coisas, ele manda embora, ele faz você ter que ver e mudar, sabe? Então foi uma coisa muito brusca realmente na minha vida. E costuma ser muito brusca sempre que aparece, a gente estando conectado espiritualmente ou não. Então por isso que eu falo, assim, não tenha medo da perda. O que precisar ir, vai embora. O eclipse ele marca finais de ciclo kármico, então coisas que a gente realmente finalizou. Então, por exemplo, o relacionamento que eu tive, que finalizou na época de eclipse passado, finalizou. Eu sei que finalizou, né? Porque finalizou junto do eclipse, então assim, eu sei que foi um corte que foi necessário e que é uma coisa que não vai voltar, né? Então, tem essa noção do final do ciclo. Então, muita coisa pode pegar e a casa que cai áreas do mapa de vocês pode demonstrar em que área que isso provavelmente vai acontecer, né? Essa quebra, essa perda, enfim, né? Esse desmembramento aí total. Mas a energia é basicamente essa, né? Mas assim, gente, passa. O eclipse ensina muito, assim, quando a gente está aberto para aprender. Ensina muito mesmo, espiritualmente a gente cresce muito. Se eu pegar minha vida, o último eclipse solar, que é parecido com esse, né? Que foi em Áries, no ano passado, e ver a minha vida hoje tá totalmente diferente de um ano para cá, a minha cabeça, minhas ações, meus amigos, né? Então, essa também é uma época que favorece corte, né? Então, se vocês estão cansados do trabalho, se vocês têm questões com família, com amigos, cara, corta, né? É um momento bem bom para se cortar. Quando a gente entra nessa energia do corte, as coisas elas vão naturalmente. Então, é um castelinho de carta, né? Vamos cortar o negativo, né? Vamos iniciar novos ciclos. Mas a gente sempre tem que abrir mão de coisas, perder coisas para que isso aconteça, né? Então, tenham noção que esse período é bem difícil, é bem tenso, energeticamente falando. Eu ando muito cansada, assim, muito, muito cansada mesmo. Não consigo mais fazer as coisas como eu estava fazendo. Então, por exemplo, não estou conseguindo treinar, não tô conseguindo ter energia para isso. Teve um dia, semana passada, gente, que eu dormi 14 horas, assim, direto. Soninho, assim, 14 horas. Então, eu tô sentindo bastante essa energia de eclipse, né? Mas é o que eu falei para vocês, tentem se abster mais, né? Tentando não sair, só saio para trabalhar e para treinar, só. Então, tentar não sair muito. E quando você precisa, né? Porque essa energia de Ares faz a gente querer sair. Mercúrio tá em Ares, Júpiter vai entrar em Ares, na astrologia ocidental já entrou. Então, essa coisa de sair é importante. Vão para lugares que te reconectem com você mesmo, né? Então, natureza, parque, vão abraçar árvore, colocar no chão, enfim. Fazer atividades desse tipo, né? Tentem não estar em lugares assim que te expõem energeticamente. Então, assim, lugar para ficar em um barzinho, essas coisas assim, gente. O mundo tá bem agressivo, o coletivo tá bem assim caótico. Então, eu acho que não é muito aconselhável a gente ficar nesse tipo de energia, né? Então, assim, orem muito, se protejam muito, né? É um período difícil, é um período tenso, mas passa, ensina muito mesmo. Mas é um período tenso, né? E a gente tem que ter noção disso. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha elucidado um pouco para vocês do período de eclipse. É possível sobreviver,
né? É possível passar por isso e ficar bem. E provavelmente eu vou fazer outro vídeo falando do eclipse lunar, né, que vai acontecer em maio, que também vai ser uma virada de chave muito grande, uma virada de ciclo muito grande, mas a priori esse eclipse solar em Áries está mexendo bastante aqui com a minha vida, comigo, com os meus relacionamentos, com a minha comunicação, e acredito que no coletivo isso também esteja acontecendo, né, de forma intensa, né? Então vamos meditar, vamos auspiciar coisas boas e vamos passar junto por esse momento, né? Esperar que tudo passe bem, né? Bom, gente, então é isso. Nos vemos no próximo vídeo.